E vamos com entrevista, gente, sobre esse assunto, muita repercussão internacional aqui entre os setores brasileiros, até porque com esse sinal verde, a presidente da Comissão Europeia pode viajar a Assunção para assinar já na segunda-feira o acordo comercial que vincula o bloco a Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. E sobre isso nós conversamos a partir de agora com o professor Urian Fancelli, analista de relações internacionais e mestre em estudos europeus. Professor, muito bem-vindo mais uma vez aqui com a gente no SBT News. Hoje, para traduzirmos uma notícia que o país, o bloco, está esperando há muitos anos. Essa aproximação entre Mercosul, entre União Europeia, ainda com esse contexto que a gente tem de conflitos e com algumas atuações aí de Donald Trump, essa união é motivo de fato de comemoração e a curto prazo para nós? Bom dia. Bom dia, Roberta. Bom dia a todos. É sim motivo de comemoração, principalmente para aqueles que defendem o conceito de democracia liberal. Autocracias não devem estar gostando tanto disso que está acontecendo, até mesmo porque quando a União Europeia ela é fundada algumas décadas atrás, ela tenta se projetar justamente defendendo esse conceito do livre comércio, da produtividade, dos países tentarem ser mais eficientes naquilo que eles fazem, então sempre tentando produzir mais com menos, são resultados que a gente pode esperar desse acordo uma vez que ele entrar em vigor. De fato, o fato disso ter acontecido agora é sim resultado de movimentos geopolíticos que convergem agora, então é sim a resposta da União Europeia a alguns acontecimentos diferentes, sejam eles das tarifas norte-americanas que foram impostas aos europeus, contra os europeus alguns meses atrás, até momentaneamente um acordo que é costurado entre a União Europeia e os Estados Unidos. Então hoje a Europa ela tem uma tarifa de 15% imposta pelos Estados Unidos, promessa de investir mais, comprar mais dos norte-americanos, a própria ameaça russa contra a Europa, a Rússia que trava uma guerra híbrida contra a Europa agora, então a Europa ela vai precisar no futuro produzir mais armamentos, investir mais em segurança, e o Mercosul, por se tratar de uma região também extremamente rica em recursos naturais, vale lembrar que até mesmo países como a Bolívia é um país candidato a entrar no Mercosul, está ali no processo de adesão e tem bastante lítio, por exemplo. Então eles estão sim com uma visão mais geopolítica de olho no que eles podem ganhar no longo prazo e, é claro, sem contar a ascensão da China. E é um acordo, né, professor, que, claro, depende de uma formalização dentro dos países, mas eu queria falar do outro lado da ponta mesmo, assim, queria explicar os efeitos desse acordo na economia e para os consumidores brasileiros. Algo muda em relação ao nosso acesso a produtos específicos? Muda sim, no longo prazo não vai ser da noite para o dia, até mesmo porque tanto um lado quanto o outro, principalmente o agro europeu e os setores industriais aqui dos países do Mercosul, eles defendem que as tarifas elas têm que ser retiradas de forma gradual. Isso para evitar um choque, tanto na indústria daqui quanto no agro de lá, para que eles tenham tempo para se adaptar. Se for o caso, também os governos nacionais oferecerem subsídios necessários para que esses setores se tornem mais competitivos. Então, a gente pode esperar, sim, uma mudança. Vale ressaltar, Roberta, que não é apenas um acordo comercial, é um acordo de associação, é um acordo de cooperação que vai envolver, inclusive, licitações, ou seja, compras públicas. Empresas europeias, eventualmente, vão poder participar de licitações aqui para realizarem obras públicas no Brasil, vice-versa também. Então, no longo prazo, o que a gente pode esperar? Que haja mais competitividade dos dois lados, que tanto o Mercosul quanto a União Europeia, eles busquem fazer mais com menos e com um mercado muito maior. Vai ser, na verdade, o maior acordo de cooperação do mundo até hoje. E aí a gente pensa nos vários setores, né, Urian? Eu estava lendo que até setores como saúde pública aqui do Brasil podem ser beneficiados por esse acordo, com esses produtos que a gente pode ter acesso também, até medicamentos, com mais facilidade. Deixa eu colocar mais gente na roda. Temos um time completo aqui de analistas. Por enquanto, o Yander Porcela com a gente. Tem perguntas para você também, professor. Fala, Yander. Bom dia. Bem-vindo.
Bom dia, Roberta. Bom dia, Orian. Bom dia a todo mundo que nos assiste. Professor, eu queria fazer uma pergunta relacionada às expectativas que a gente pode ter de reação a esse acordo daqui para frente. Você estava falando que o fato de a União Europeia ter fechado esse acordo nesse momento tem a ver com o cenário geopolítico, com as ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E eu queria entender como que você está vendo as possíveis reações a partir desse acordo, dessa união entre o Mercosul e a União Europeia? A gente pode ter outros blocos, outros países, até mesmo os Estados Unidos tentando fechar outros acordos para reagir a esse pacto entre a UE e o Mercosul? Bom dia, Yander. Prazer estar aqui com você também. Dos norte-americanos, eu acho que eles já deixaram bastante claro, algumas semanas atrás, a partir do momento em que eles publicam aquela estratégia de defesa nacional, de segurança, ela tem sido bastante discutida ao longo das últimas semanas, que é aquele documento de 30 páginas que deixa claro quais são os objetivos dos Estados Unidos aqui para a região, para a América Latina. São 3 principalmente: combater o narcotráfico, frear a imigração ilegal e tentar retirar daqui aqueles países que eles consideram como sendo potências hostis. No caso, China e Rússia. Eu não vejo que, pelo menos em um primeiro momento, os Estados Unidos eles se sintam extremamente incomodados em relação a isso, mas eu vejo mais o que está acontecendo como uma reação europeia. A Europa ela tem sido amplamente criticada por dentro, de dentro também, em relação, por conta da sua postura nos últimos anos. É uma postura realmente bastante fraca, até mesmo quando a gente leva em conta a resposta que ela tem dado para a guerra na Rússia, né? Na guerra na Ucrânia. Por quê? Porque o país ele precisa se mexer, o bloco ele precisa se mexer. Há momentos, por exemplo, em que é esperado que países como o caso da Alemanha, eles enviem determinados armamentos à Ucrânia. Acabam não fazendo isso por conta de receio. Ou que fechem de vez a torneira e deixem de comprar 100% da energia russa. Isso também acaba não acontecendo. Então, uma crítica que tem sido feita é em relação a essa falta de coragem, essa imobilização europeia, que ela sabe exatamente o que tem que ser feito, mas não dá os passos necessários. E eu vejo que esse acordo, ele talvez seja aí pelo menos um sintoma inicial de que talvez a Europa ela tenha começado a enxergar o que ela precisa fazer a partir de agora. Se o bloco ele surge com a proposta inicial de liberalizar a economia, de promover o comércio internacional, e agora a Europa, que está atrasada, sim, inclusive em relação às próprias metas de transição energética, tem a questão da guerra na Ucrânia que dificultou isso, mas se ela começa a estabelecer presença em um novo continente, aqui no caso da América do Sul, estreitar relações, talvez seja um sinal de que as coisas elas podem começar a andar a partir de agora. Vale ressaltar também que a China ela tem buscado estabelecer a presença aqui, apesar dessa intimidação norte-americana. Os chineses recentemente eles divulgam um documento dizendo que eles também veem a América Latina como prioridade. Então, e a Europa agora projetando presença aqui, eu acho que ela deixa claro também que a importância da nossa região, principalmente no que diz respeito aos recursos, à troca e ao estreitamento de laços. Mais ou menos a leitura que eu consigo fazer agora. Vitória Bel, também nossa analista em Brasília, tem perguntas para você, professor. Chega, Vitória, bom dia. Bom dia, Roberta. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Eu vi algumas análises mostrando como que pode baratear os produtos europeus na chegada aqui para o Brasil. Claro que tudo isso vai depender de como que a própria economia brasileira e europeia vão estar ao longo dos próximos anos. Mas a minha dúvida é também se, na sua avaliação, isso pode melhorar as relações políticas entre blocos num contexto geopolítico.
geopolítico, principalmente agora que aparentemente a Europa pode ficar mais isolada em relação aos Estados Unidos e China, já que cada um está começando a ter ali o seu papel quase que imperialista, Estados Unidos tentando tomar mais territórios nas Américas, China e Rússia, de outro lado, tentando tomar mais territórios na Ásia e no leste europeu, enquanto a Europa parece estar um pouco isolada. Se também se aproximar do Mercosul pode ser uma saída para que a Europa tenha maior domínio na geopolítica mundial. Bom dia, Vitória. Acredito que sim, é um movimento bastante inteligente nesse sentido, principalmente, e aí a gente não pode jamais falar sobre a Europa ou até mesmo sobre cada país europeu como algo homogêneo. Existe pluralidade lá dentro, né? Inclusive com movimentos dentro dos países, até mesmo da França, existem movimentos que são contra e a favor desse acordo. A mesma coisa acontece na Itália. O motivo da Itália ter atrasado a sua decisão é porque a Giorgia Meloni estava sendo pressionada dos dois lados, pelo setor industrial, que gostaria que esse acordo fosse adiante, e pelo setor agrícola, que estava tentando atrasar e impossibilitar esse acordo. Acabou que ela provavelmente conseguiu os incentivos necessários por parte da União Europeia e conseguiu adiantar certos subsídios para o setor agrícola. O que eu quero dizer com isso? Que mesmo dentro do bloco, no primeiro momento deve haver sim uma comemoração, isso vai ser vendido como vitória por aqueles mais alinhados ao liberalismo econômico, principalmente a partir do momento em que os resultados positivos desse acordo começarem a aparecer, e quando a gente olha para experiências parecidas de outros acordos similares que a União Europeia fez com outros países do mundo, de fato, a experiência ela foi positiva. No caso do Chile, por exemplo, o comércio com a União Europeia ele quadriplicou só nos primeiros 4 anos do acordo. No México, as exportações cresceram 183%. Acontece que dentro da Europa existem e vão continuar a existir aqueles movimentos nacionalistas. Vale a gente sempre tentar diferenciar a diferença entre o nacionalismo e o patriotismo. O nacionalismo ele vai muito mais naquela linha de você tentar demonizar tudo aquilo que vem de fora, de você destruir pontes ao invés de criar essas pontes. Então, pode ser que também em determinados pontos, em determinados países, movimentos nacionalistas, eles acabem ganhando um pouco de força também, visto que até mesmo a extrema-direita e a extrema-esquerda na França, para a gente usar aqui como exemplo, elas têm se posicionado contra esse acordo, apenas com pretextos diferentes. A extrema-direita para proteger o agro, extrema-esquerda com a explicação de que, a partir de agora, todas as políticas ambientais do Mercosul, elas vão ser descontinuadas porque o bloco não vai mais ter estímulo. Então, eu acho que depende para onde a gente observa, mas como um todo, para a União Europeia, enquanto instituição como um todo, de fato, não há dúvidas que é um movimento geopolítico bastante inteligente. Mas, professor, ainda você citou a França, né? Ia te perguntar da posição da França e também tentando entender melhor o que justificou essa resistência francesa ter tanto eco no país. O setor agrícola francês, ele é pouco representativo no PIB, mas como é que eles conseguiram fazer tanta pressão, fazer tanta força a ponto de emparedar o presidente em relação ao posicionamento, né? O lobby ele é muito forte dentro dos países europeus. Esses países que produzem agro, eles têm um lobby bastante forte. E aí tem outros elementos também, Roberta. Um deles é que, de forma geral, a gente tinha até observado antes mesmo das últimas semanas, um descontentamento dos europeus por conta de assuntos mais domésticos em relação ao repasse de fundos, de subsídios para esses países mesmo. A Europa ela fez algumas mudanças no fundo agrícola comum do bloco, o que já gerou um pouco de descontentamento. E também existe o elemento do lobby, que ele não pode ser em nenhum momento não pode ser subestimado, porque ele é bastante forte. Professor, muito obrigada pela entrevista, pela conversa com a gente aqui no Radar, no SBT News. Seja sempre muito bem-vindo e bom fim de semana para você.
Obrigado, bom fim de semana.